Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que estejam sempre se cuidando, usando máscara, álcool em gel, distanciamento social, para que vocês fiquem bem, fiquem com saúde e a família de vocês também, e a gente possa em breve estar todos juntos novamente. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 15 da disciplina de História. A nossa aula, então, hoje será sobre o conceito de fonte histórica. Os objetivos da nossa aula são compreender o conceito de fonte histórica, ou seja, o que significa fonte histórica, identificar objetos materiais e imateriais que podem ser considerados como fonte histórica. Então, nós vamos ver o que são esses objetos materiais e imateriais, identificar registros de memórias e os critérios que explicam as escolhas dos registros. Então, o que são esses registros de memórias? E diferenciar os tipos de fontes históricas também. Ok, pessoal? Então, o que são fontes históricas? As fontes históricas, elas podem ser materiais, que são objetos e construções e outros, documentos, livros, ou imateriais, que são acontecimentos e fatos e são produzidos pela ação humana. Tanto as fontes materiais quanto as imateriais são produzidos pelos humanos, ok? Mas aí nós temos essa diferença dos materiais e das imateriais que nós vamos ver melhor ao longo da nossa aula. Para que os historiadores possam realizar o seu trabalho, as fontes históricas são muito importantes para descobrir acontecimentos passados da humanidade. Então, para que os historiadores, os exploradores, os arqueólogos possam, então, fazer o trabalho, descobrir esses acontecimentos do passado, essas fontes históricas são importantes porque são elas que vão trazer, então, essas informações que eles precisam para construir esse acontecimento, ter o maior número de informações possíveis. Pinturas, esculturas, construções, fotos, vídeos, relatos orais e escritos, ou seja, tudo que é produzido pelo ser humano pode ser considerado como fonte histórica. Então, pode ser um objeto, pode ser uma conversa, pode ser uma construção gigante, como pode ser algumas palavras trocadas entre as pessoas. Tudo pode ser considerado como uma fonte histórica, ter um valor histórico. Aqui, então, a prof trouxe a imagem de uma escultura da Roma Antiga, que então traz a história, a questão da vestimenta, das tradições, que então é uma fonte histórica porque traz esses fatos da antiguidade. Então, vamos ver agora sobre as fontes materiais. Então, as fontes materiais são os objetos concretos feitos pelo ser humano ao longo da sua existência. Então, quando nós falarmos sobre fontes materiais, são concretos, aquilo que eu posso ver, que eu posso pegar, ok? Que foram construídos, foram feitos pelo ser humano ao longo de toda a existência. Alguns exemplos, então: textos, pinturas, fotos, filmes, roupas, construções e etc. Aí tem vários exemplos de fontes materiais. Aqui a gente trouxe apenas algumas. E aqui nas imagens nós temos, documentos, aqui um vaso, que tem algumas figuras da história. Ali nós temos algumas armas, alguns objetos que eram utilizados na antiguidade. Então, tudo isso aqui são também exemplos de fontes históricas, porque apesar aqui a gente olha, mas é só um vaso. Não, ele tem uma história, o contexto em que ele foi feito, o porquê ele foi feito dessa maneira, o que esses desenhos significam, tudo isso tem uma história também. E as fontes imateriais, o que são então? As fontes imateriais são aquelas obtidas através de relatos e conversas das pessoas que estiveram presentes em um determinado fato histórico ou também na continuidade de lendas e histórias que fazem parte da cultura de um determinado lugar. Então, as fontes imateriais são aquelas que nós temos relatos, que nós temos conversas das pessoas que estiveram presentes em algum fato histórico.
lendas, mitos também são fontes históricas imateriais, porque elas trazem a cultura, elas trazem acontecimentos antigos, ok? Então, tudo isso que faz parte da cultura de um determinado lugar é, então, uma fonte histórica imaterial. Então, a material é aquela que é concreta, que eu posso ver, que eu posso pegar, e a imaterial, então, é aquela que é passado através da oralidade, da conversa, do relato, das histórias, ok? A seguir, vamos ver os tipos e fontes históricas, então. Até aqui nós vimos sobre as materiais e imateriais. Então, agora nós vamos ver sobre algumas delas dentro das materiais e imateriais. Então, textos é tudo aquilo que está escrito. Pode ser documentos, cartas pessoais e de governos, diários, crônicas, livros, jornais, processos e etc. Então, texto, nós já sabemos então que é uma fonte histórica material, porque é algo concreto, certo? E aí, nesses textos, então, é considerado tudo aquilo que está escrito. E pode ser um documento, pode ser um diário pessoal, ok? Pode ser um jornal que vai ter algum acontecimento registrado, então ele é uma fonte histórica. Uma carta pessoal que vai contar algum acontecimento para alguém. Então, tudo isso é considerado também uma fonte histórica. Fontes arqueológicas. As fontes arqueológicas são encontradas pela arqueologia. Exemplos: construções, ruas, estátuas, objetos funerários, roupas, cerâmicas e etc. Há também itens, como os dos exemplos, que por serem mais recentes, não foram encontrados por arqueólogos. Então, lá na arqueologia, eles buscam, então, objetos mais antigos, certo? Então, aqui a prof até colocou que alguns objetos, que aí não são tão antigos, são mais recentes, não foram encontrados por arqueólogos, porque estavam mais fáceis, né, mais disponíveis para as pessoas, ok? Segundo o Oxford Language, então, o que significa a arqueologia, né? É a ciência que, utilizando processos como coleta, escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos através do material, fósseis, que são ossos, artefatos, monumentos e etc., que restou da vida desses povos. Então, na arqueologia, eles buscam, através de escavações, de coletas de objetos, então descobrir, né, sobre a vida de povos antigos, sobre a sua cultura, sobre os seus costumes também. A representação por imagens são aquelas que são desenhadas, pintadas ou impressas, entre outras. Exemplos, então, quadros, fotos, afrescos, pinturas rupestres, charges e etc. Aqui nós temos, então, um exemplo de uma pintura rupestre que era utilizada na antiguidade para representar alguns acontecimentos daquele povo, daquele determinado local, certo? Então, elas foram, então, encontradas algumas por arqueólogos, porque são pinturas antigas e elas, então, representam algum fato da vida daquele povo. Aí nós temos também quadros, fotos, que aí não são, temos fotos muito antigas, mas já tem, né, não tanto quanto as pinturas rupestres e os quadros. As fontes orais. Então, até agora nós tínhamos visto sobre as fontes históricas materiais. Agora, então, as imateriais, nós temos as fontes orais, que são relatos orais feitos em conversas e testemunhos passados de geração em geração. Quando a gente fala em fonte histórica, a gente não precisa só pensar em um grande evento da história, ok? Pode ser uma história da minha família, que é passada de geração em geração, algo dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais. Então, isso também é uma história, é a minha história, isso também faz parte,
ok? Então a gente não precisa pensar que uma fonte histórica ela tem que retratar só algo que foi muito grandioso. Não, pequenos acontecimentos da minha família, do meu bairro, da minha cidade também são importantes. Então também são considerados fontes históricas, podem ser materiais e imateriais também. Através de fontes históricas, podemos conhecer a história de nossa cidade, do nosso país e de todo o planeta e conhecer como a humanidade se desenvolveu ao longo do tempo. Então, através de muitas fontes históricas que foram encontradas com o passar do tempo, a gente pôde entender, né, sobre o desenvolvimento da humanidade, como determinados acontecimentos se deram, certo? Então, como que nós temos alguns costumes, né? Então, tudo isso é descoberto através das fontes históricas. Então, muitos objetos, imagens, textos ou qualquer outro objeto considerado uma fonte histórica podem ser encontrados em museus. Na nossa aula anterior, estudamos sobre o Museu Municipal Dr. Felipe Maria Wolff. Vocês lembram? Foi a nossa última aula de história. Você se lembra? Se não, volte à aula 14 e veja quanta história está guardada lá. Então, os museus são lugares onde fontes históricas são guardadas, que são importantes para o município, para o estado, para o país, para a humanidade. Então, eles são arquivados e guardados lá e estão disponíveis para que as pessoas conheçam. E sobre você? Lembra que a prof falou que fonte histórica não é só aquela que traz um grande acontecimento que envolve várias pessoas? Você também possui uma história e ela também possui registros, não é mesmo? Desde muito pequenos e até mesmo antes de nascer, os pais registram com fotografias, vídeos e relatos orais o crescimento dos filhos. Quando você vê uma fotografia sua, um desenho seu, ou ouve alguma história sobre algo que você fez, está aprendendo mais sobre a sua própria história através de fontes históricas sobre você e também sobre a sua família. Então, às vezes a mãe tem lá guardado uma roupinha de quando você era bebê, um brinquedo de quando você era bebê, as fotografias, os vídeos, as histórias, né, que contam sobre você de quando você era menor, que você talvez não se lembra mais, também são fontes históricas sobre você, fontes históricas sobre a sua família. Então, você também possui uma história e a sua história também possui objetos materiais e também fontes imateriais que constroem a sua história também, a sua, da sua família, do seu bairro, do seu município, da sua escola. Que tal reunir sua família para ver as fotos de vocês e conversar sobre o que elas mostram? Que tal depois, quando terminar a aula, convidar os pais, os avós, quem está aí com vocês, para vocês sentarem e observarem algumas fotos, né, mais antigas suas, da família, para vocês relembrarem. Se você às vezes nunca viu algumas fotos, para você ver, conhecer como eram seus pais, seus avós, quando eram mais jovens, como se vestiam, o que eles gostavam, como você era quando você era bebê. Que tal fazer essa atividade junto com a sua família? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e que vocês busquem, né, fazer essa atividade de sentar com a família de vocês e buscar alguns acontecimentos sobre a sua história também, sobre a história da sua família também, ok, pessoal? Qualquer dúvida, voltem os nossos slides, voltem ao nosso vídeo e depois, com muita atenção, muito capricho, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma. Ok, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!